Capítulo 31. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai. Do que era de nosso pai, ele juntou toda esta riqueza. Jacó viu a aparência de Labão e percebeu que não era para com ele como anteriormente. Então o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela. Eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, ao lugar onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Vejo que a aparência de vosso pai já não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que servi a vosso pai com todas as minhas forças. Mas vosso pai me enganou e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Se ele dizia: Os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se dizia: Os listrados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o rebanho de vosso pai e deu a mim. E aconteceu que no tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi, em sonho, que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu vi tudo o que Labão lhe fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia responderam: Ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai. Não somos consideradas por ele como estrangeiras, pois ele nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus lhe disse. Então Jacó se levantou, pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Labão tinha ido tosquear as suas ovelhas. Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Jacó, enganando Labão, o arameu, não lhe informou que fugia. Assim ele fugiu com tudo o que tinha. Levantou-se, atravessou o Eufrates e foi em direção à região montanhosa de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Então Labão tomou consigo seus parentes e saiu em perseguição a Jacó por 7 dias, e o alcançou na região montanhosa de Gileade. Mas de noite, Deus veio a Labão, o arameu, em sonho, e lhe disse: Cuidado para não dizer nada a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Ora, Jacó havia armado a sua tenda naquela região montanhosa. Também Labão e seus parentes armaram a sua tenda na região montanhosa de Gileade. Então Labão disse a Jacó: Que foi que você fez enganando-me e levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu às escondidas e me enganou e não me avisou? Eu teria mandado você embora com alegria e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa, e não me deixou beijar meus filhos e minhas filhas? Você agiu como insensato. Eu poderia fazer-lhe mal, mas o Deus de seu pai me falou esta noite, dizendo: Cuidado para não dizer nada a Jacó, nem bem nem mal. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que furtou os meus deuses? Então Jacó respondeu a Labão: Porque fiquei com medo, pois pensei que você poderia tomar à força suas filhas de mim. Mas quanto ao furto dos seus deuses, se alguém com quem os encontrar não viva, na presença de nossos parentes, verifique o que eu tenho e leve o que for seu. Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 servas, mas não os encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar, os colocara na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os encontrou. Então Raquel disse a seu pai:
Que meu senhor não se zangue por eu não poder me levantar diante de ti, pois estou no período mensal das mulheres. Labão procurou e não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó se indignou e discutiu com Labão. Jacó tomou a palavra e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para que me tenha perseguido com tanto furor? Depois de ter apalpado todos os meus pertences, o que encontrou de todos os bens de sua casa, ponha-o aqui, diante de meus parentes e dos seus, para que eles decidam entre nós dois. Estes 20 anos estive com você. Suas ovelhas e suas cabras nunca abortaram, e nunca comi os carneiros do seu rebanho. O que era despedaçado por animais, eu não lhe trazia. Eu o pagava. O que me era roubado de dia ou de noite, você exigia de mim. De dia me consumia o calor e de noite o frio. O sono fugia dos meus olhos. Foram 20 anos em sua casa. 14 anos lhe servi por suas 2 filhas. 6 anos pelo seu rebanho. E 10 vezes você mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, certamente o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele repreendeu você. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você vê é meu. Mas que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vamos, façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra, erigiu-a como coluna e disse a seus parentes: ajuntem pedras. Eles tomaram pedras e fizeram um montão. Junto ao montão comeram. Labão chamou-o Jegar-Saaduta. Jacó, porém, chamou-lhe Galeede. Então Labão disse: este montão é hoje testemunha entre mim e você. Por isso se lhe deu o nome de Galeede e também de Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você quando estivermos separados. Se você maltratar minhas filhas, ou se tomar outras mulheres além delas, ninguém está conosco. Veja Deus por testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e você. Este montão será testemunha, e esta coluna será testemunha que eu não passarei além deste montão contra você, e você não passará além dele e desta coluna contra mim para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Jacó ofereceu um sacrifício na região montanhosa e convidou seus parentes para comerem pão. Eles comeram pão e passaram a noite na região montanhosa. De madrugada, Labão se levantou, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. Depois, partiu e voltou para a sua casa. Capítulo 32. E Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó, quando os viu, disse: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então, Jacó enviou mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, campo de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim falareis a meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: com Labão peregrinei e detive-me até agora, e tenho bois, e jumentos, e ovelhas, e servos, e servas, e enviei a anunciá-lo a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também vem ao teu encontro, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E disse Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que usaste para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora estou em 2 bandos.
Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que não venha porventura e me fira a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os nas mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és tu? E para onde vais? E de quem são estes diante da tua face? Então dirás: é do teu servo Jacó, presente é enviado a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que iam após aqueles rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. Direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante da minha face, e depois verei a sua face. Porventura, aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial, e levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até ao dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Capítulo 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o. E choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que encontrei? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. E disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me deu.
e porque tenho de tudo. E estou com ele, e tomou-a, e disse: Caminhemos e andemos, e eu irei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho ovelhas e vacas de leite comigo, e se as afadigarem só um dia, morrerá todo o rebanho. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei brandamente ao passo do gado que está diante da minha face, e ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixa então comigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, caminhou para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo, onde estendeu a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Eleloe Israel. Capítulo 34. E Dina, filha de Leia, que esta dera a Jacó, saiu a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. A sua alma, porém, apegou-se a Dina, filha de Jacó. Amou a donzela e falou-lhe ao coração. Siquém falou também a Hamor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó soube que Siquém contaminara Dina, sua filha, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se até que viessem. Então saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Chegando os filhos de Jacó do campo, quando ouviram, entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porque Siquém fizera loucura em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Hamor falou-lhes, dizendo: A alma de meu filho Siquém está desejosa da vossa filha. Dai-lhe-a, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai para vós as nossas filhas. Habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai, negociai nela e tomai possessão. Siquém disse ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos, darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e as dádivas, e darei conforme o que me disserdes. Dai-me, porém, a donzela por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, e falaram com engano, porque Siquém violara Dina, sua irmã. Disseram-lhes: Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso. Seria uma vergonha para nós. Nisto, porém, vos consentiremos. Se quiserdes ser como nós, que todo macho entre vós se circuncide, então vos daremos as nossas filhas e tomaremos para nós as vossas filhas. Habitaremos convosco e seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes para vos circuncidardes, tomaremos nossa filha e partiremos. Suas palavras agradaram a Hamor e a Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer isto, porque tinha prazer na filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos para conosco. Habitem, pois, na terra e negociem nela, pois eis que a terra é larga diante deles. Tomaremos por mulheres as suas filhas e dar-lhes-emos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles homens em habitar conosco, para sermos um só povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, assim como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Concordemos, pois, com eles e habitarão conosco. Todos os que saíam pela porta da cidade ouviram Hamor e Siquém, seu filho, e circuncidou-se todo macho, todos os que saíam à porta daquela cidade. Ao terceiro dia, quando estavam sentindo mais a dor, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade desprevenidamente
e mataram todo macho. Mataram também Amor e Siquém, seu filho, ao fio da espada. Tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó sobre os mortos e saquearam a cidade, porque violaram a sua irmã. Levaram as suas ovelhas, vacas, jumentos e o que havia na cidade e no campo, toda a sua riqueza. Levaram cativos todos os seus meninos e as suas mulheres e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me turbastes, fazendo-me abominável entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, ajuntar-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam, porém, Simeão e Levi: Faria ele a nossa irmã como a uma prostituta? Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus esteve sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho. E chamou o seu nome Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a terra que dei a Abraão e a Isaque, e a tua descendência, depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome do lugar onde Deus falara com ele Betel. E partiram de Betel. E havia ainda algum espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque expirou, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim, expirou Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até ao dia de hoje. E partiu Israel e estendeu a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, e Simeão e Levi e Judá e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim, e os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a cidade de Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu,
e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Capítulo 36. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Adá, filha de Elon Eteu; Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Adá deu a Esaú Elifaz. Basemate gerou Reuel, e Aolibama gerou Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todas as almas de sua casa, seu gado, todo o seu rebanho e todos os seus bens que adquirira na terra de Canaã, e foi a outra terra, para longe de seu irmão Jacó, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra das suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Assim Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom. Estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela deu a Elifaz Amaleque. Estes são os filhos de Adá, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: chefe Temã, chefe Omar, chefe Zefô, chefe Kenaz, chefe Corá, chefe Gaetã, chefe Amaleque. Estes são os chefes que procederam de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Adá. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: chefe Naate, chefe Zerá, chefe Samá, chefe Mizá. Estes são os chefes que procederam de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: chefe Jeús, chefe Jalão, chefe Corá. Estes são os chefes que procederam de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus chefes, ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes são os filhos de Aná: Dizon e Aolibama, filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os chefes dos Oreus: chefe Lotã, chefe Sobal, chefe Zibeão, chefe Aná, chefe Dizon, chefe Ézer, chefe Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, segundo os seus chefes na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. Morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Ruzão, e Hadade, filho de Bedade, que feriu Midian no campo de Moabe, reinou em seu lugar. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. Morreu Samlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar.
morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. O nome de sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Mitabel, filha de Matrede, filha de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, seus lugares e seus nomes: chefe Timna, chefe Alvá, chefe Getete, chefe Aulibama, chefe Elá, chefe Pinom, chefe Kenaz, chefe Temã, chefe Mibzar, chefe Magdiel, chefe Irão. Estes são os chefes de Edom segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda moço, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar-lhe pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E eis que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, de fato reinarás sobre nós? Tu, de fato, terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda um sonho. E eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Vai, ora, vê se vão bem teus irmãos e bem o rebanho, e traz-me notícias. Enviou-o, pois, do vale de Hebron, e ele chegou a Siquém. E achou um homem, que eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que buscas? E ele disse: Busco meus irmãos. Rogo-te que me mostres onde eles apacentam. Disse aquele homem: Foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. Então José foi após seus irmãos e achou-os em Dotã. Viram-no de longe e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Disse-lhes Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, a fim de o tornar a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cisterna. Mas a cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão, e levantando os olhos, olharam, e eis que viam uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito teremos em matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram.
Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cisterna, e venderam José por 20 peças de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando Rúben à cisterna, eis que José não estava na cisterna. Então rasgou as suas vestes, e voltou a seus irmãos e disse: O menino já não está, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e trouxeram-na a seu pai e disseram: Achamos esta túnica, conhece agora se é a túnica de teu filho ou não. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas recusou ser consolado e disse: Porque com choro descerei a meu filho até a sepultura. Assim o pai dele chorou. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38. E aconteceu naquele tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe E tornou a conceber, e deu à luz um filho, e chamou-lhe Onã. E continuou ainda, e deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Então, disse Judá a Onã: Entra a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que aquela descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porque disse: Para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi Tamar e ficou-se na casa de seu pai. E passaram-se muitos dias, e morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Então Judá se consolou e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Timná, ele e Ira, seu amigo adulamita. E avisaram a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Timná, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez, e cobriu-se com um véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada de Enaim, que está no caminho de Timná, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a, Judá tomou-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o rosto. E virou-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deita-te comigo, porque não sabia que era sua nora. E ela disse: Que me darás para entrares a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: Que penhor te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o teu cajado que está na tua mão. Então ele lhes deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava em Enaim no caminho? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o para si, para que não sejamos desprezados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a achaste.
E aconteceu, quase 3 meses depois, que foi dito a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que também está grávida de prostituição. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. E ela, tirando-a fora, enviou ao seu sogro, dizendo: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: Reconhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu-os Judá, e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu que, ao tempo de dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E aconteceu que, dando ela à luz, um deles deu a mão, e a parteira tomou e atou à sua mão um fio encarnado, dizendo: Este saiu primeiro. Mas voltando ele a meter a mão, eis que saiu seu irmão. Então ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti romperam as roturas, e chamou-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamou-lhe Zerá. Capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham conduzido para lá. O Senhor estava com José, e ele veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça perante ele, servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou em sua mão tudo o que tinha. Desde que o estabelecera sobre a sua casa, e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com o pão que comia. José era formoso de porte e de semblante. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada me vedou senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José cada dia, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, entrou José em casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa se achava ali. Então ela o pegou pela roupa, dizendo: Deita-te comigo. Ele, porém, deixou a roupa na mão dela, fugiu e saiu para fora. Vendo ela que ele deixara a roupa em sua mão e fugira, chamou os homens de sua casa e disse-lhes: Vede, trouxe-nos meu marido um hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. Ao ouvir que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa comigo e fugiu para fora. Que ela pôs a roupa junto de si, até que o senhor dele voltou para casa. Então lhe falou segundo aquelas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para escarnecer de mim. Mas, levantando eu a minha voz e gritando, deixou a roupa comigo e fugiu. Ouvindo o senhor de José as palavras de sua mulher, que lhe falou, dizendo: Desta maneira me fez o teu servo, acendeu-se a sua ira, e o senhor de José o tomou e o entregou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Mas o Senhor estava com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. O carcereiro Mor confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e tudo quanto se fazia ali era ele quem fazia. O carcereiro Mor não se preocupava com coisa alguma que estivesse nas mãos dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 40. Depois destas coisas, aconteceu que o copeiro do rei do Egito e o padeiro pecaram contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe.
e entregou-os na casa do capitão da guarda, na prisão, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda os pôs a cargo de José para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, tanto o copeiro como o padeiro do rei do Egito, que estavam presos. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão tristes hoje os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Porventura não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos, os sonhos. Então contou o copeiro-chefe o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava em minha mão. E tomei as uvas, e as espremi no copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restituirá ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim. Quando tiveres bem, rogo-te que uses de misericórdia comigo, e faze menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui furtado da terra dos hebreus, e aqui nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Vendo então o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eis que também eu sonhei que 3 canastros brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará de sobre ti a tua cabeça e te pendurará numa árvore, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu, ao 3º dia, que era o dia do nascimento de Faraó, que ele deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-chefe e a cabeça do padeiro-chefe no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro. E ele deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.